sou um filho amado de Deus, lutando e vencendo a orfandade, a ansiedade, a procrastinação, a codependência anulativa e impositiva, a codependência química e alcoólica, a ira e a sexualidade distorcida. O meu nome é Carlos Alberto. Oi. Sou um de 6 irmãos, de família humilde, sendo bem possível que não tenha sido planejado. Minhas lembranças são dos 5 anos em diante. Um período de cuidado dos pais, sendo o meu pai um trabalhador, sem formação específica, seguia uma jornada de trabalho intensa, de segunda a sábado, até onde me lembro, em todos os trabalhos que teve, convivendo com os filhos às noites e tardes de sábado e domingo. Nesse período, nos sábados à tarde e nos domingos, nós tínhamos um quintal de 10 por 30, 300 metros quadrados, e isso há alguns anos atrás. Ele tinha uma criação, nós tínhamos uma criação de patos, galinhas, preás, porco. Era interessante e legal para uma criança, para mim, talvez para minha irmã mais nova e a mais velha que eu. Porém, ele era um tanto durão, sempre não deixando se aproximar, não deixando ajudar, coisa que com certeza uma criança quer fazer. Só não sabe como, né? Mas quer fazer. Minha mãe do lar, recordo-me que sempre presente com os cuidados de mãe. Eu tenho umas lembranças boas da minha mãe com as, eu diria, mandigas hoje, né? Mas com os hábitos dela de colocar arruda com leite no ouvido, de colocar mamona frita na barriga, de colocar batata na cabeça para passar as dores do ouvido, da barriga, da cabeça. Mas era uma coisa legal para uma criança. Ambos eram analfabetos. Desculpa, vou voltar aqui. Minha mãe do lar, recordo-me que sempre presente com os cuidados de uma mãe. Ambos eram analfabetos, porém cientes das necessidades de cuidar dos filhos. Coloquei um adendo aqui. Até onde eles entendiam ser os cuidados, né? Eles cuidaram. E foi importante depois para mim no futuro esse gesto de afeto e de cuidado. Tornou algumas coisas no futuro menos complicadas. O pai procurando sustentar a casa e a mãe cuidar dos filhos da casa. Amparo que ajudou as coisas a não serem piores do que se tornaram no futuro. Fui à escola por volta dos 7 ou 8 anos. Uma experiência difícil no início, pois era tímido e retraído. Porém, fui me adaptando conforme os anos. Desfrutei de uma infância tranquila, com diversas brincadeiras da época, da época, né? E a gente costuma, como mais velho, lembrar, né? Não tinha tanto celular e essas coisas todas, a gente brincava de fubeca, de peão, nadava no rio, e comia com a mão suja. Então, aqui, na pré-adolescência, desfrutei de uma infância tranquila, com diversas brincadeiras da época, quando não estava estudando. Ou então brincando com os meus animais lá, com os animais da minha família. Na pré-escola, ainda tímido, despertei para a sexualidade em meio a experiências observadas entre a rapaziada da época. Acredito que vulnerável e sem orientação dos pais, o que era uma curiosidade tornou-se um envolvimento, e em meio a um abuso sofrido, o que era curiosidade tornou-se envolvimento em meio a um abuso sofrido. Na adolescência, confuso e refém de uma intensa compulsão, iniciei e mergulhei em envolvimentos sexuais intensos. Vivendo uma vida dupla, mergulhei no álcool, conheci as drogas. Isso perdurou até os 22 anos. Em meio a essa turbulência de crises de identidade, vida promíscua, uso de álcool e de drogas, ainda tive a oportunidade de ter uma vida profissional, trabalhando desde os 12 anos de idade até em empresas grandes. Estudei, concluí no ginásio por volta dos 17 anos, porém já consumindo muito álcool e usando drogas. Meus pais, nesse período, assim como os meus irmãos, só observavam, censurando às vezes. Estava sofrendo em um silêncio.
Por volta dos 21 anos, fui preso por cometer um furto em um mercado próximo à minha casa, o que me levou a ver a seriedade da minha situação. Fiquei detido por pouco tempo. Tempos depois, fui evangelizado junto com os meus colegas, tarde da noite. Nunca tinha ouvido sobre Deus e seu amor por meio de Jesus. Após este dia, mantive contato com uma das jovens que me evangelizou durante alguns meses. Até que, andando no centro da cidade de Santo André, da onde sou natural, vi um anúncio de uma vaga de emprego. Preenchi uma ficha, fui para a empresa, passei no processo seletivo e após 5 horas na empresa, fui contratado. Retornando para casa, tive uma crise de pânico, porque, eu não coloquei, mas vou dizer aqui, porque eu fiquei pensando como é que de uma hora para outra eu ia fazer, como é que eu faria. Os últimos anos, iniciando pelo uso do álcool e das drogas, vivendo com a minha sexualidade e a vida promíscua, como é que eu ia fazer para de sexta para segunda começar a trabalhar? Eu acredito que me deu uma crise de pânico e que me levou a procurar a jovem que me evangelizara. Após um período de conversa, recebi a Jesus. No dia seguinte, fui a uma reunião e decidi que iria seguir firme com Jesus e participando daquela igreja. Deixei o álcool, as drogas, a prostituição, me integrei na igreja, uma igreja bem ativa. Mantive-me limpo e buscando manter a santidade. Eu digo que a igreja é antiga, porque através dessa igreja eu acabei me envolvendo com vários projetos que me ajudaram a lidar com as crises que eu vivia. Mantendo-me limpo e buscava manter a santidade. Porém, já nessa época, o defeito de caráter da religiosidade não me permitiu enxergar e entender as crises que enfrentava. Não sabendo lidar com as frustrações, não recorria ao álcool, ao cigarro ou às drogas, mas passei a ceder aos apelos do sexo, mantinha-me firme na igreja, porém com recaídas na área do sexo. Aprendia a palavra, mas não conseguia lidar com os impulsos. Busquei grupos de ajuda específicos, terapias, mas nada tinha êxito. Passava tempo limpo, mas recaía em curtos tempos. Em um aniversário do PAV, o pastor Piva anunciou um projeto, hoje conhecido como 30 Semanas. Participei do primeiro ciclo. Decidi, me propus logo que eu ouvi. Eu sempre respeitei o Piva como pastor e o pensamento e a fala dele. Quando ele colocou nesse dia que um dos problemas de todos nós, ou do ser humano, é basicamente emoção, cujo o lado espiritual se aproveita, eu propus no meu coração que eu iria participar do 30 Semanas. Participei do segundo ciclo, vindo a ter uma compreensão melhor do que seria um relacionamento melhor com Deus, um relacionamento melhor com o próximo e um relacionamento melhor comigo mesmo. Devido a uma sequência de maus atos cometidos ao longo de uma vida, não conseguia entender o amor buscando em outros lugares. O 30 Semanas está me ajudando a ver a luz de Deus, que é Jesus, o qual quero aprender a amar e deixar de amar as trevas. João 3,18 vai dizer que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más e eles não queriam vir para a luz. Eu entendo que foi isso que a experiência que eu tive, venho tendo, e agora com 30 Semanas eu estou conseguindo entender. Nós cantamos um cântico dirigido pela nossa irmã e fala exatamente sobre isso. As escamas dos meus olhos caíram, continuam caindo, e para que nós e eu possamos ver a luz. Obrigado pelo silêncio de vocês. Eu sou uma filha amada de Deus, lutando e vencendo o luto, a procrastinação, a religiosidade, a codependência impositiva e anulativa,
Meu nome é Tatiane. Olá, boa noite. Estamos na decisão 4, depender. Eu preciso depender. Dependendo um dia de cada vez. Já estamos na 16ª semana desse ciclo, onde creio eu que o Espírito Santo ele já tem feito muitas coisas nas vidas de cada participante, de cada um que permitiu e que entendeu aquilo que o Espírito Santo ele tem ministrado individualmente. E nessa decisão nós vamos, através da orientação do Espírito Santo, entender mais uma vez, o que é depender e como depender do Senhor dia após dia, vivendo hoje, entendendo que é o hoje, o presente que foi nos dado. Decisão, depender. Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu gostaria, antes de continuar, fazer uma breve oração com vocês. Espírito Santo de Deus, nós já estamos, Senhor, na metade, um pouco mais da metade daquilo que o Senhor iniciou nesse ciclo em nossas vidas. E eu espero, Espírito Santo, e eu peço humildemente que nessa noite não seja diferente, que o Senhor possa continuar nos tratar de acordo com aquilo que o Senhor tem proposto no teu coração para as nossas vidas, curando as nossas feridas, trabalhando no nosso interior, ministrando a cada dia mais e mais, Senhor, aquilo que nós ainda nem entendemos e nem percebemos que o Senhor quer que nós vivamos, Senhor, com cura, com transformação, Senhor amado, e que nós possamos, Pai, entender e aprender a depender. Em nome de Jesus. Amém. Aqui na apostila, a minha apostila é antiga, no finalzinho aqui da apostila diz assim, no final do versículo em Mateus, diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Basta as preocupações de cada dia. Muitas das vezes nós vivemos focado no ontem, naquilo que nós vivemos, nos traumas, nas dificuldades, em tudo aquilo que foi no passado. E nós muitas das vezes vamos remoendo, trazendo dia após dia para as nossas vidas. Ou muitas das vezes nós vivemos o hoje, mas com o nosso foco no futuro, temendo o futuro, o que vai ser da minha vida, da minha casa, da minha família, e tirando o foco do hoje, com a preocupação no futuro, naquilo que ainda vai acontecer, se é que vai acontecer, porque nós não sabemos o dia de amanhã. A nós pertence o hoje, que nós estamos com fôlego de vida, a nós pertence o agora. E aqui o Senhor ele nos ensina que nós não devemos nos preocupar com o amanhã. E nós não devemos trazer a bagagem, a dificuldade, o peso do ontem. Que nós devemos viver o hoje. Basta cada dia o seu mal. Basta as preocupações de hoje. Basta nós vivermos o que está acontecendo hoje. Eu sei que muitas das vezes nós falarmos parece que é fácil. Mas muitas das vezes nós não... Mas como? Como que eu vou conseguir não me preocupar com o futuro, com tudo isso que nós temos vivendo, com as notícias? Como que eu não vou me preocupar com o futuro dos meus filhos? Ou o que vai acontecer? Mas aqui a apostila diz que viver um dia de cada vez é uma decisão diária. Eu preciso decidir hoje que eu vou confiar, colocar a minha confiança no Senhor. Eu preciso decidir hoje que eu vou viver o hoje. Viver um dia de cada vez é uma decisão diária. Parece óbvio, mas você precisa ter a plena consciência de que todos os dias será tentado a depressão, como eu falei, focar no passado, ou ao estresse, focar no presente, ou a ansiedade, focar no futuro. Algumas vezes os três ao mesmo tempo. Como diz o psiquiatra
e escritor, o doutor Ismael Sobrinho, ele diz, viva um dia de cada vez, 2 você não aguenta. Nós não aguentamos, né? Por isso que é um dia de cada vez. Por isso que é o meu foco no hoje, o que Deus ele me preparou para hoje. O que eu tenho que viver hoje. Eu preciso aprender a depender de Deus hoje. Eu não consigo depender de Deus no amanhã, pois o amanhã ainda não chegou. Então eu preciso aprender a depender de Deus no hoje, nas minhas preocupações do hoje, nas minhas lutas de hoje, colocar diante do Senhor e confiando que Ele é o que tem o todo o poder, o que pode cuidar do meu amanhã, o que tem preparado o meu amanhã, através da minha confiança e do meu me submeter a Ele no hoje. As decisões, se ontem você venceu, isso apenas revela que você pode conseguir novamente. E se tropeçou, levante-se, pois hoje é um novo dia e uma nova oportunidade está sendo dada para você vencer. Deus tem revelado grandes verdades sobre o seu reino e sobre a nossa vida. Algumas delas Ele ainda não revelará até que você esteja preparado para recebê-las. Continue confiante, seguindo firme em frente e não fique ansioso ou preocupado, porque muitas das vezes a gente quer as respostas de tudo, saber como vai ser o amanhã, que Deus ele nos mostre realmente como vai ser o nosso futuro, o que vai acontecer, e nem sempre Deus ele vai nos mostrar ou nos revelar. Ele quer um passo de cada vez, Ele quer a nossa fé e a nossa confiança. E tem muitas das coisas que Ele não vai realmente revelar e nos mostrar. Algumas coisas Ele até pode nos falar, a gente entender como que vai ser. Mas nós devemos meditar em tudo aquilo que Deus ele tem para nós e seguir, continuar confiante. Às vezes a gente busca resposta para muitos porquês de nossas vidas. E nós devemos focar naquilo que nós já sabemos. São as coisas que nós precisamos atuar e combater. Naquilo que a gente já sabe. Deus ele não vai dar nada além. Se nós sabemos, o que você sabe agora é o que você necessita para que você possa vencer. Porque se Deus ele não revelou o além, é porque ainda não está no momento, ou nós não vamos ser capazes para suportar tudo isso, mesmo que sejam coisas boas. É o hoje, é o agora. Às vezes nós ficamos muito ansiosos e preocupados, e uma das formas é realmente a gente, como o versículo diz, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e entender que todas as coisas vão ser acrescentadas em nossas vidas. Amém? Não perca seu tempo imaginando como resolver algo que você não sabe. Se você não sabe, é porque você não deve saber, pelo menos por enquanto. Por outro lado, alguns de nós não tomamos atitudes com relação ao que já sabemos. Pensamos que confiar em Deus é sobre orar e ficar parado, esperando Deus agir. Isso não é confiar em Deus, estar mais para a preguiça. Confiar e descansar nele é orar crendo que tudo depende dele e agir como se tudo dependesse de nós. Tem 2 paralelos. Muitas das vezes nós ficamos agitados, querendo muito saber o porquê, o resolver e já saber como que vai ser o amanhã, para eu já estar preparado e ir e fazer. E muitas das vezes, nesse segundo ponto, nós ficamos paralisados. Vou estar até dando um adendo aqui. Eu estava nessa segunda parte, de procrastinar, do medo, de saber o que eu deveria fazer, e o medo de agir. Mas o medo não era de fracassar. O que me paralisava era o medo de eu conseguir. E se eu chegar lá? E se eu conseguir chegar em tudo aquilo que Deus ele falou que vai acontecer? E quando eu estiver lá, como que vai ser? O meu medo não era do fracasso, porque eu já estava num local de fracasso. O meu medo era eu conseguir. E nisso eu ter o medo de conseguir é onde eu me sabotava, onde eu me paralisava. E talvez você pode estar nessa situação como eu estava, de me sabotar e de ter medo de conseguir, de olhar para tudo aquilo que Deus ele tinha para a minha vida e falar, e se realmente acontecer? E se realmente eu chegar lá?
participando do 30 Semanas e chegando nessa ministração, eu aprendi, depois de anos conhecendo ao Senhor, eu entendi que eu conhecia, mas eu não sabia como depender. Mas eu não sabia como chegar aonde Ele queria que eu chegasse. Por isso que muitas das vezes nós estamos na presença do Senhor, nós conhecemos ao Senhor, mas nós não conhecemos aquilo que nos limita. Às vezes nós não conhecemos as nossas limitações. Aquilo que nos atrapalha, já fazer, resolver, já saber do amanhã, ou seja, na autossabotagem, na procrastinação, ou não vou conseguir, e se eu conseguir, o que eu vou fazer? Por isso que é importante a gente realmente aprender a depender do Senhor, um dia de cada vez, a depender do Senhor hoje. O que Deus Ele quer para mim hoje? O que Ele quer que eu faça hoje? Quais são as minhas limitações? Quais são as minhas barreiras? O que é aquilo dentro de mim que eu preciso trabalhar, que eu preciso vencer? No hoje. Sem me preocupar, sem me focar com o amanhã. No hoje. O que Deus Ele quer para mim hoje? Que nós possamos aprender a descansar, a confiar no Senhor. Como depender de Deus um dia de cada vez? O primeiro aqui nos diz: negue-se a si mesmo e faça a vontade de Deus. Aprender a reconhecer os sentimentos, aquilo que nós temos aprendido aqui. Eu sou uma filha amada de Deus, lutando e vencendo. Reconhecer aquilo que tem me paralisado, que tem atrapalhado, que tem me machucado, que tem feito que eu não consiga chegar aonde eu deveria estar. Que eu possa realmente reconhecer e fazer a vontade de Deus de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo aqui. Eu estou falando sobre o aqui do 30 Semanas, aquilo que nós estamos aprendendo semana após semana, negando a nós, reconhecendo as nossas dores, as nossas limitações e fazendo a vontade de Deus. Lucas 9, 23 diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Às vezes nós precisamos o negar, nós precisamos deixar aquilo que nos machucou, deixar a falta de perdão, deixar a melancolia, deixar o medo, a procrastinação, a rebeldia, eu não sei, aqui é o autoconhecimento. Esse 30 Semanas é a gente se conhecer, nós nos conhecermos, conhecer a nossa história, entender tudo aquilo que eu vivi, reconhecendo tudo aquilo que foi importante, sejam situações boas, sejam situações não tão boas, mas elas fazem parte das nossas vidas. Reconhecer cada etapa da nossa vida e transformar aquilo, para que aquilo não venha me paralisar, para que aquilo não venha fazer com que eu me machuque e machuque a outros, porque uma pessoa machucada, ela machuca, uma pessoa ferida, ela fere, e às vezes nós temos algumas atitudes que nós nem sabemos o porquê. Aí chega o momento de nós nos conhecermos, entendermos, saber realmente quem nós somos, saber realmente o que significou cada situação de nossas vidas, tudo aquilo que nós vivemos, que nós possamos realmente tomar a nossa cruz, que diz que tomar a nossa cruz é uma escolha e também uma condição diária para os discípulos de Cristo. Nesse versículo, Jesus fala aos seus ouvintes que se alguém quiser, se você quiser, se eu quiser, se você quiser segui-lo, tome a própria cruz, ou seja, é uma escolha voluntária e individual. O Senhor, Ele traz ordem para todas as áreas de sua vida. Quando o nosso foco e a nossa prioridade estão em Cristo, tudo fica equilibrado. Tudo ficará bem administrado, porque há um perfeito administrador.
Quando negamos a nós mesmos, percebemos que ganhamos algo de muito valor em Cristo. Não tenha medo de abrir mão de si, porque Jesus vale muito mais a pena do que o seu conforto. Às vezes, quando nós olhamos para a nossa história, começamos a olhar para dentro de nós mesmos, para os nossos sentimentos, para tudo aquilo, nós nos sentimos vulneráveis. O participar semana após semana aqui do 30 semanas, às vezes nós nos percebemos vulneráveis e muitas das vezes não queremos mexer em determinadas situações. Não queremos ouvir, de nós mesmos, não queremos falar sobre determinadas situações. Quando nós vamos escrever as memórias, às vezes nós não queremos, nós relutamos em escrever, em olhar para nós, em olhar para a nossa história, e nós precisamos aprender a reconhecer e a colocar diante de Deus tudo aquilo que nós vivemos. É uma decisão. Tudo que Deus ele coloca para nós, Ele coloca como uma decisão nossa. Ele não nos obriga a nada. O 30 semanas, Ele quer trabalhar as nossas emoções. Deus, Ele, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, Ele colocou isso aqui para cuidar de nós, do nosso emocional. Nós precisamos cuidar do nosso espiritual, precisamos cuidar do nosso corpo e precisamos cuidar das nossas emoções. E às vezes falar sobre isso, escrever sobre isso, olhar para a nossa história, às vezes nós não queremos, mas é necessário. É necessário nós colocarmos realmente diante do Senhor, para que nós possamos entender e compreender tudo aquilo que Deus ele tem realmente para nós. A nossa parte é sobre o hoje, o amanhã é com o Senhor. Vença hoje e deixa que o Senhor continue a nos dar a vitória amanhã. Segundo tópico, como aprender a depender de Deus dia após dia? Reconheça sua identidade de filho. Para muitos é difícil começar na roda de partilha, começar a falar, eu sou um filho amado de Deus. Muitos não se reconhecem como filho amado de Deus. Muitos até alguma vez já se reconheceu, mas às vezes em determinadas situações passou por alguma coisa na sua história e esteve com a sua identidade perdida. E falar que eu sou um filho amado de Deus, às vezes é difícil. Às vezes nós projetamos em Deus aquilo que nós não tivemos em nossa vida, ou aquilo que nós tivemos de uma forma que não deveria ser, e colocamos em Deus, e isso atrapalha de nós olharmos para nós mesmos como nós deveríamos nos olhar, da forma como Cristo nos vê, como filhos amados de Deus. João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que o creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A maneira como você reconhece e se refere a Deus é que vai demonstrar a você se você se considera filho ou não. Eu achava que eu me considerava filha de Deus, uma filha amada de Deus. Mas aí às vezes nós olhamos para as nossas dores e falamos, mas por que será? E a gente fica às vezes até com medo, de falar algumas coisas assim para Deus. Hoje completa 1 ano e 8 meses que eu perdi o meu pai. Está completando hoje. Foi no começo do primeiro ciclo que eu participei aqui do 30 Semanas que eu perdi o meu pai. E nesse momento de olhar para mim, olhar para a cura emocional e vivenciar o luto, que eu nunca tinha passado por nenhum luto de alguém tão próximo, Nós nunca tínhamos perdido ninguém assim tão próximo. Foi muito difícil para mim, muito difícil para mim. E me sentar ali na roda de partilhas e falar assim, eu sou uma filha amada de Deus, e as minhas emoções falando, tá, mas se você é uma filha amada de Deus, por que Deus não ouviu quando você pediu a cura? Aí vinha aquele turbilhão de sentimentos, de situações,
E foi muito difícil. Foram situações muito difíceis. Eu vim aqui, ouvi as ministrações, ouvi tudo e tá dilacerada por dentro. E tá vivendo uma dor que eu nunca tinha vivenciado. E naquele momento, eu estava com a minha identidade escondida. Eu não estava com a minha identidade de filha amada de Deus. Eu estava num momento assim de questionamento com Deus, de questionar realmente ao Senhor o porquê, como se eu pudesse. E como se o Senhor, mas as nossas... E Deus, Ele é Pai, Ele entende as nossas fraquezas, Ele entende os nossos momentos de dores, de angústias, e eu sei que Ele me entendeu naquele momento de questionamento, porque eu achei que Ele deveria fazer como eu queria, porque eu visualizei uma questão, não, meu pai vai ser curado e eu vou subir ali para... Eu visualizei como deveria ser, e tudo aquilo fez com que que a minha identidade fosse escondida. E foi difícil muitas das vezes eu abrir a minha boca e falar, não, eu sou uma filha amada de Deus. Então realmente como nós nos reconhecemos e como nós nos referimos a Deus, vai demonstrar realmente se nós nos consideramos filhos de Deus. E nós precisamos entender que nós somos filhos amados de Deus. E isso não nos isenta de dores, não nos isenta de passar por dificuldades aqui, não nos isenta de receber um não de Deus, das coisas não saírem da forma que nós achávamos que deveriam ser. O próprio Jesus falou que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. E que nós possamos realmente ter a nossa identidade de filho reconhecida, aplicada e vivida com intensidade, para ressignificar feridas do passado, empoderar, nós termos o domínio do presente e valorizar o futuro. Reconheça-se como filho, mas na perspectiva do Pai, não baseado em suas experiências, sejam elas boas ou péssimas. Nós não somos o que nos aconteceu, nós somos filhos amados de Deus. Às vezes com uma história de vida não muito legal, às vezes a nossa história de vida não é muito boa, mas nós somos uns filhos amados de Deus. E Deus, Ele pode ressignificar toda a nossa história. Deus, Ele pode curar as nossas feridas. Ele não só pode, como Ele quer. E se você está aqui, se você está participando, é porque você quer também ser curado. Olhar para a sua história de uma forma diferente e ter a sua identidade restaurada como filho amado de Deus. E como depender de Deus dia após dia? 3. Permita-se descobrir coisas novas diariamente. Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Tenha em mente que você descobrirá coisas novas todos os dias. Portanto, você precisa estabelecer metas para a sua vida. Independente da sua história de vida, independente do seu tempo como cristão, independente da sua idade cronológica, de quantos anos você tem, você precisa estabelecer metas, sonhos, propósitos para a sua vida. Você precisa ansiar por algo na sua vida, porque Deus, Ele faz coisas novas. Deus, Ele transforma histórias. Deus, Ele realiza sonhos. Deus, Ele faz. Que nós possamos realmente colocar em Deus os nossos sonhos, os nossos projetos. Aqui diz, você recebe ou tem recebido palavras de promessas sobre sua vida? O que Deus diz sobre você? É algo particular. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? O que Deus, Ele tem falado para você? O que Deus, Ele falou? O que Deus, Ele diz sobre você? É nessa perspectiva que desejamos que você viva.
Seu futuro é brilhante e Deus tem grandes promessas. Deus tem grandes promessas para cumprir em sua vida. Ele deseja se revelar a você mais e mais. Nossa fé deve nos sustentar e nos levar a uma nova perspectiva a cada dia. Somos chamados para levar essa realidade da novidade de vida no reino por todos os ambientes em que andarmos. E para nós levarmos, nós devemos experimentar, né? Para a gente levar essa novidade de vida, por isso que eu falei que independente da sua idade, independente do que você já viveu, já conquistou, ou das dificuldades, você precisa experimentar coisas novas com Deus, tanto no âmbito espiritual como no material, para que nós possamos levar para as outras pessoas, né? Para que nós possamos experimentar e mostrar para as outras pessoas. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Há uma expectativa do céu sobre você. Quando você chega em qualquer ambiente, Jesus nos convida a viver plenitude da vida enquanto filhos, herdeiros, príncipe e embaixadores dele aqui neste mundo, em todos os lugares em que formos, vivendo o melhor dele a cada dia. E aqui no Reflita, quem você sonha ser? É para você refletir, talvez não agora, mas reflita. Quem você sonha ser? Você fala, mas eu já vivi tanto. Quem você sonha ser? Então reflita. 4. Dependa apenas hoje. Lamentações 3, 22, 23. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis, né? As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. E as misericórdias do Senhor, elas se renovam dia após dia em nossas vidas, né? Que amanhã, ao acordar, você possa olhar e falar, as misericórdias do Senhor se renovaram hoje sobre a minha vida. O presente existe como uma dádiva e é dado em porções pequenas, um dia de cada vez. Temos apenas o hoje. O pregador Charles Spurgeon disse que a ansiedade não esvazia o amanhã de suas tristezas, mas apenas esvazia o hoje de suas forças. Né? O estresse, né? A preocupação, ela não vai fazer com que as dificuldades de amanhã não aconteçam. Ela apenas vai tirar a força do hoje. Grande parte da cura das dores do passado tem a ver com vencer no campo de batalha da mente. Você não precisa se sentir bem com algo antes de tomar uma decisão que sabe ser a certa. Às vezes, nosso pior inimigo são os nossos pensamentos, né? E aqui nós estamos aprendendo a perdoar, a pedir perdão, a olhar as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, e para que nós possamos seguir com essa cura, tem decisões que nós vamos ter que tomar, independente daquilo que nós estamos sentindo. Em primeiro lugar, permita-se lembrar de momentos difíceis do passado. Em segundo lugar, viva o presente por meio do sangue de Jesus, que lava as experiências difíceis que viveu até aqui. Por fim, gere com expectativa o futuro que Deus prometeu a você. E de forma profética, declare a cura e cicatrizar o que estava aberto e trazia dor, abrindo espaço para um futuro de glória, sendo capaz de abençoar pessoas justamente na mesma situação. Aqui é um ponto para aquelas dificuldades que nós passamos, aquelas situações que é difícil até muitas vezes de falar, né? E que aqui nos diz que nós precisamos trazer à memória, perceber que o sangue de Jesus traz a cura e o perdão, para que nós possamos cicatrizar essa ferida e perdoar. E de forma profética, nós declararmos a cura
e cicatrizar tudo aquilo que estava aberto em nossa história, em nossa vida, que trazia dor. E sabendo que depois disso nós possamos dar espaço para o futuro de glória, para que tudo aquilo que nós vivemos, as nossas dores, elas possam alcançar outras pessoas. Aquilo que foi difícil para nós, aquilo que nos machucou, depois que nós colocamos diante de Deus, que nós somos curados, nós vamos ser capazes, através das nossas dores, de abençoar outras pessoas que passaram ou estão passando por situações semelhantes às nossas. Mas nós precisamos realmente colocar diante de Deus. Reflita. Como você tem guiado suas emoções? Que você possa refletir, colocar em Deus e pedir que o Espírito Santo possa te fazer emocionalmente saudável. 5. Faça para servir e não para ser visto. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, do 27 ao 28. Nós vivemos uma sociedade totalmente fora dos padrões da palavra do Senhor, dos padrões bíblicos, que valorizam tudo aquilo que o Senhor Jesus não valoriza. Valoriza status, valoriza tudo aquilo que Deus ele não coloca. E Jesus ele nos diz aqui que nós não devemos buscar por fama, não devemos buscar por glória, que nós possamos fazer, porque foi nos dado, porque nós, o falar sobre aqui o 30 semanas, que nós possamos fazer porque nós somos curados, porque nós entendemos que nós precisamos cuidar das nossas emoções, que nós possamos abençoar ao próximo, abençoar os outros, porque nós entendemos que isso é bom e que isso faz parte dos planos de Deus para a sua igreja, para as nossas vidas, que nós temos emoções também, elas precisam ser tratadas e ser curadas, mas isso para a glória de Deus, não para a nossa glória. Aprender, e que nós possamos aprender a identificar hoje quais as oportunidades que nós temos de servir aos que estão à nossa volta. Amém? Conclusão. João 16, do 13 ao 14. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo veio até nós. Ele mora dentro dos que creem e capacita todos os que rendem e sabe que precisam de coração depender integralmente do Pai. As lutas, desafios, problemas e dores não desaparecerão. Algumas até aumentarão, pois agora temos consciência das questões espirituais que as envolvem. Mas há alguém em nós e conosco, o que faz toda a diferença. É Ele que nos capacita a viver todos os dias a verdade do amor de Deus, nos caminhos que o Pai preparou para que andássemos neles. Ele está com você, dependa dele todos os dias de sua vida e nada irá deter você. Que nós possamos olhar, não, aqui diz, que muitas das vezes parece que algumas questões aumentarão, algumas lutas aumentarão, mas elas não vão aumentar. É a nossa percepção, a nossa visão que vai ser aberta, nós que vamos entender. E que essas lutas e esses desafios nós possamos realmente colocar diante de Deus. E sabemos que não é a nossa capacidade, mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a vencer dia após dia. Um dia de cada vez, a vencer o hoje, a vencer os desafios do hoje, a sermos curados no hoje, a vencer as nossas limitações, a curar o nosso passado, a deixar as dores lá no passado, a pedir que o Espírito Santo ele cicatrize as nossas dores, para que através dela nós possamos abençoar outras pessoas, mas que antes disso nós possamos ser curados. Que nós só podemos dar aquilo que nós temos.
Então, por isso que nós estamos aqui, aprendendo a depender um dia de cada vez, ressignificando a nossa história, curando as nossas dores, entendendo o nosso passado, para que nós possamos viver um futuro de glória da presença do Senhor. Então, que dia após dia você possa, ao se levantar, entender que você depende de Deus aquele dia. Que você depende do Espírito Santo e que Ele está com você em todos os seus momentos do seu dia, em todas as situações, e mesmo nos momentos difíceis. Às vezes Ele não vai tirar os momentos difíceis, Ele vai passar com a gente. Ele não vai aniquilar, nós não vamos viver no mundo do faz de conta. Vai ter dores aqui, vão ter dificuldades, mas que nós possamos ter bom ânimo, porque nós temos o Espírito Santo. E Ele faz com que nós possamos prosseguir, ir adiante. Ele faz com que a gente consiga ir e realize os nossos sonhos, os nossos desejos. E que você possa realmente, que nós, dia após dia, possamos aprender a depender de Deus. Amém? Pergunta facilitadora. Em quais áreas você não tem conseguido depender de Deus? Que você possa refletir. Pedir que o Espírito Santo possa te mostrar quais são as áreas que você ainda precisa colocar hoje diante do Senhor. Amém.